Fala, rapaziada da rádio Bicuda FM. Cara, felicidade hoje, ela não cabe dentro de mim, porque o convite hoje é um convite muito especial para a galera que está nos acompanhando aqui na rádio Bicuda FM. Muito especial. Deixa eu só tirar o som aqui, né? Tô aqui aguardando agora a presença dele, locutor, né? Um dos maiores radialistas, na minha humilde opinião, tá certo? E com certeza vai fazer aqui vai ter um papo muito bacana com a gente, que é o Vitor Júnior, cara. Caramba, tô muito feliz mesmo para realmente estar aqui fazendo esse bate-papo, essa conversa muito bacana com ele, tá? Então você pode já entrar aí e ir participando com a gente, cara. Vai ser legal demais a sua participação. Vai ser muito bacana e espero que vocês curtam aí bastante essa conversa. Júnior, esperando ele só entrar aqui pra gente começar o nosso bate-papo. Quero dar o meu boa noite a você, Vitor Júnior. Boa noite. Cara, que prazer, cara. Prazer é todo meu, cara. Prazer é todo meu. Eu tô muito feliz, Vitor. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Tô show, tá show. Perfeito, legal, perfeito. Legal. Cara, tô muito feliz mesmo de estar conversando contigo, Vitor, porque, cara, você marcou assim uma época da minha vida, cara. Na época de Jovem Pan, o famoso De Papo no Ar, cara. É verdade. Pô, você, Vivi Tenório, foi um programa assim, cara, que eu ficava às madrugadas ouvindo ali, cara, e era muito bacana mesmo. Esse programa foi referência para uma galera no Rio de Janeiro, né? Muita gente comenta desse programa, porque foi uma abordagem diferente no rádio carioca, né? Pô, era sensacional. Muito, você passando direto por mim, assim, né? Boa noite, tchau. Era muito bom isso, cara. Era muito bom mesmo. E assim, eu estou muito feliz de estar conversando contigo. É uma referência mesmo, de coração, estou falando isso de coração mesmo. Obrigado. Muito. Cara, eu sempre gostei dessa coisa da comunicação. Naquela época ainda não tinha me descoberto, assim, e tal. Mas aquele mosquitinho do rádio, cara, começou a me morder. E estamos aí tentando, né? Você está fazendo um bom trabalho, você está fazendo um bom trabalho, estou acompanhando aí vocês. E não pode parar, não. É isso aí, sempre em frente. Pô, sensacional. Ô Vitor, quero saber, já começar contigo o seguinte, cara. A gente aqui procura fazer uma entrevista falando um pouco da carreira, mas falando também, né, da tendência, né, pós-pandemia, perspectiva para o profissional que está se formando, para o profissional que já está na área. A gente está procurando abordar dentro dessa uma hora todos esses assuntos, né? Saindo um pouco fora da caixinha, e acho que é perfeito, né, você estar aqui participando, que é um cara de uma história sensacional, de um cara que começou trabalhando com informática e foi parar nos cinemas dos Estados Unidos, né, cara? É sensacional. Essa história chegou até você? Tá meu amigo. Claro, né? A gente vai fazer a entrevista em que... rapaz, né? Verdade. Que loucura. Essa vida aí foi intenso. Esses últimos meses... Na verdade, esse último ano foi bem intenso para mim. Foi bem intenso. Foi bacana. Foi intenso. Vou chegar lá. Vamos começar, como diria os antigos, pelo começo. Vitor, como foi, né? Conta pra rapaziada a história de sair, né, de funcionário, numa vida tranquila, com salário razoável, público, para entrar nesse mundo do rádio, que é uma cachaça, né, cara? Vicia. É verdade. Cara, assim, a história é essa. A rádio realmente tem o famoso mosquitinho do rádio, né? Quando ele pica o sujeito, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem como você resistir, né? Porque é uma vibração muito intensa, né? São pessoas muito dinâmicas que trabalham com rádio, a comunicação está sempre ali,
borbulhando, fervendo. E quem gosta de comunicação, faz jornalismo ou comunicação social, ou trabalha com marketing, tem uma relação muito forte com o rádio, né? E o rádio, na verdade, é um grande celeiro para profissionais de televisão, profissionais de internet, inclusive, né? O rádio é um grande celeiro. Pô, sensacional. E aí, Vitor, conta pra gente como é que foi, cara. Você trabalhava lá, tranquilo, de boa. Aí eu fiquei sabendo que alguém chegou pra você e falou assim: Vitor, você tem uma voz, poxa, bonita, cara. Você trabalha em rádio. Eu trabalhava com informática na prefeitura de Volta Redonda, né? Eu estou passando uma temporada aqui em Volta Redonda, estou com meus pais aqui em Volta Redonda, por conta dessa pandemia aí, tá tudo parado, né? Então estou fazendo mantendo esse distanciamento social, mas a proximidade com os meus pais aqui em Volta Redonda. Então, faz muitos anos, trabalhava como programador de computador na prefeitura de Volta Redonda, na EPD, Empresa de Processamento de Dados de Volta Redonda, e fazia sistemas da prefeitura, né? De contabilidade, ajudava na folha de pagamento. Era uma outra vida completamente diferente, trabalhando com lógica, com processamento de dados. E eu sempre tive essa coisa de falar, né, da oratória, chegava na segunda-feira, mandava as manchetes do Fantástico no meio de uma sala só com programadores e analistas de computador, e o meu chefe me zoava muito, falava: pô, cara, você tem que partir para outra vida, porque essa vida aí de programar computador não é contigo não, você tem que ser locutor de rádio, vai trabalhar, vai para a Globo, vai trabalhar na Globo. E aí, uma vez eu entrei numa rádio para visitar um amigo, não resisti, né? Comecei a trabalhar nessa rádio como folguista, e foi uma loucura, cara. Não parei, né? Não parei. Agradeço muito a Sônia Freitas, que me deu a oportunidade no Rio de Janeiro, na RPC FM, na primeira frequência da FM o dia, 100,5. Eu era folgador na RPC FM. Eu e Fernando Ribeiro éramos folgadores da rádio, né? O Cabeção. Cabeção era o Cabeção, né? Grande mito também, né? Lembro, pô. Então, você, Cabeção, Paulinho Antonian são, pô, lendas aqui do rádio, né, cara? Cara, foi uma época muito bacana, porque eu conheci pessoas que realmente hoje são referência, né? Hoje são referência. O Marcelinho, que hoje é um dos diretores da Crowley, era o DJ do Dance Masters da RPC FM, né? O próprio Malboro, que era DJ do Big Mix na RPC, o meu grande amigo e saudoso Paulo Beto era locutor da RPC FM também. Então tinha uma galera, né? E a gente se divertia muito fazendo a RPC FM. Tem uma história, poxa, sensacional. Tem uma história engraçada. Eu e o Cabeção éramos os folgadores da rádio. E a gente estava cobrindo uma promoção do Cúlio. Lembra do cantor Cúlio? Ele veio ao Brasil. Cúlio? É antigo, cara. É antigo. Um cantor de R&B, Cúlio. E ele veio ao Brasil e a RPC FM estava fazendo a promoção do Cúlio. E aí nós fomos com a equipe de promoção. E não era nem nossa obrigação, porque a gente era tão viciado em rádio, a gente gostava tanto de rádio. O Cabeção era o locutor. Eu não, eu fui de onda, né? A promoção foi fazer uma ação em Petrópolis. E nós fomos, eu fui, na verdade, acompanhando a equipe de promoção e o Cabeção no carro de promoção da RPC. Chegamos em Petrópolis, o Cabeção deu uma de Cúlio. Na verdade, eu acabei sendo locutor e o Cabeção virou o Cúlio. Cara, ninguém acredita. Se contar, ninguém acredita, cara. Caramba, E a equipe de promoção toda fazendo aquele escudo pro Cabeção, né? O Cabeção com o blusão da rádio, com o capuz, fingindo que era o artista, que era o Cúlio. Cara, é muito doido, cara. A gente era muito louco. Poxa, essa época muito boa, né? Época boa do rádio, né, Vitor? Não, cara, a gente fazia cada coisa que hoje, ou a gente ia preso ou ia dar uma confusão danada, né? Poxa, sensacional. Ô Vitor, então você começou na rádio local da sua cidade, né? Uhum. Que teve...
Eu fiquei sabendo que teve também um incentivo, acho que foi do seu primo, né? Que é inclusive médico, Cara, né? meu primo hoje ele é diretor da rede DOR, da rede São Luís, em Brasília. Ele é diretor num hospital lá. E, na verdade, ele nem estudava medicina na época, ele fazia o segundo grau. E Nossa. ele chegou para mim e falou assim, pô, vai numa rádio, cara, vai numa rádio que tem uma voz boa. Hernandes, doutor Hernandes Aguiar. Ele vai numa rádio, cara. Eu acabei indo à rádio e passei no teste, comecei a trabalhar. E na época ele tocava violão, ele estudava, fazia segundo grau, e ele tocava violão e a gente cantava junto. Né? A gente era adolescente, cara. A gente cantava na noite, né? A gente cantava nos barzinhos em Nova Friburgo. E uma vez a gente chegou até a participar de um concurso, festival de música, no Colégio Anchieta, em Nova Friburgo, e a gente ganhou esse concurso, cara, com uma música que a gente compôs. E nessa época eu trabalhava na Rádio Caledônia FM, em Nova Friburgo. Pô, sensacional, cara. É muito legal nessas rádios menores, né? A oportunidade que dá, né? Assim como a gente aqui, que é rádio comunitária, né? É muito importante esse canal para que profissionais de muito talento possam entrar no mercado, né, Vitor? Hoje em dia, eu acho que a internet e até mesmo essa pandemia está mudando um pouco alguns conceitos. Eu acho que hoje não tem mais essa coisa de rádio comunitária ou rádio comercial ou até mesmo rádio evangélica. Você está num veículo de comunicação e você tem a obrigação de fazer o seu trabalho. Né? Então você, com a sua rádio comunitária ou não, ou até mesmo web, né? Uma rádio comunitária é uma rádio que tem um sinal de FM. Né? Um sinal de FM de curto alcance, mas é um sinal de FM, é uma rádio FM. Ela tem um nome de comunitária simplesmente para criar um rótulo, né? Mas é uma rádio FM. Uma rádio web, ela só tem aquela cobertura através do seu sinal de internet, né? É diferente de uma rádio comunitária, por exemplo. Mas hoje, você não tem mais essa de estar numa rádio comunitária, ou uma rádio web, ou uma rádio comercial. Você tem que fazer o seu trabalho e mandar o seu conteúdo. É o que você está fazendo, né? Você está fazendo o seu trabalho. Eu já vi que a sua rádio ela tem um enfoque grande na cobertura esportiva, né? Então você atua num segmento e você atrai pessoas que têm uma afinidade com aquele segmento, né? Independente de onde você esteja transmitindo, na internet, no FM, isso não importa mais. É verdade. Vitor, voltando um pouco, então você foi lá, passa para a RPC e foi um dos primeiros a passar também na FM O Dia, né? Na FM O Dia. Estava no início, né? Na verdade, teve aquele... eu trabalhava na Rádio Cidade, 102,9. A Rádio Cidade ela montou um consórcio junto com a FM O Dia, né? Nessa época. Estou falando de 1998, faz tempo isso, hein? Logo ali, né? A Rádio Cidade e a FM O Dia, elas montaram um consórcio para criar uma nova identidade, né? E aí mudou a programação. Antes de mudar a programação, eu era locutor da Rádio Cidade, e o Eduardo Andrews, que foi o idealizador, foi quem bolou toda a estrutura, toda a plástica da FM O Dia, ele me chamou na sala dele e falou, pô, quer ir para a FM O Dia? Eu acho que você tem tudo a ver com a FM O Dia. E eu não quis ir. Isso foi em 98. Eu não quis ir. Saudoso Eduardo Andrews. Né? E aí ele montou a equipe de locução. Eu fui em 2000, né? Quando justamente aconteceu uma coisa no mercado e toda a equipe da FM O Dia saiu, praticamente todos os locutores, ficaram 2 no máximo, ou 3, foram para a Rádio Mania. Saiu todo mundo, produção, locução, jornalismo, comercial, a galera foi montar a Rádio Mania. E aí me chamaram na sala da direção e falaram, olha, era uma sexta-feira, segunda-feira você começa no FM O Dia. Eu era locutor da Rádio Cidade. Quer ir para o FM O Dia? Quer ir para o FM O Dia? Eu falei, quero. Então segunda-feira você começa no FM O Dia. Então sexta-feira eu terminei na Rádio Cidade e na segunda-feira eu iniciei na FM O Dia. Isso tem 20 anos, né? Tem 20 anos. Eu comecei em FM O Dia no dia 3 de janeiro de 2000.
3 de janeiro de 2000. Caramba. 22 anos, Sensacional. 20 anos atrás. Olha, E foi uma transformação, né, o Vitor? Porque você sair da rádio rock, né? Sair da rádio rock para uma rádio de pagode, samba. Mas assim, na verdade, foi isso, cara? Na verdade, como tinha esse consórcio com a Rádio Cidade e a FM O Dia, era uma ideia nova, né? Porque a líder de audiência antes da FM O Dia era a 98. E a 98, que hoje é a Rádio Globo, a 98 tinha uma locução diferente, né? Tinha uma relação diferente com o ouvinte. E a FM O Dia... Uma coisa mais lenta, né? Mais lenta, clássica. mais brega também, né? Mais brega. E aí a FM O Dia chegou com aquela locução jovem. Então não tinha diferença, não tinha do dinamismo e da locução da Rádio Cidade para a FM O Dia, não tinha diferença nenhuma, né? Era aquela coisa dinâmica, pauleira mesmo, né? Tocando pagode, mas era pauleira. E os pagodes na FM O Dia, nessa época, eles eram pagodes curtos, eram pagodes até editados. A música mais extensa na rádio tinha 3 minutos, para você entender. Caramba. Era coisa rápida mesmo. Então a locução também era muito dinâmica nessa época. Mas mudou muito, né? De lá para cá mudou muito. Sim. O mercado, Manda um beijo para Cris Maluca, que tá aí, ó. Cris Maluca. Cris Maluca é ouvinte dessa época. Cris Maluca. Cris Maluca. Olha, sensacional, Cris. Muito bacana aí, a sua participação é muito legal, né? Essa relação da rapaziada acompanhando ao longo dos tempos, né? Essa relação com o ouvinte, ela é muito bacana, principalmente a partir De Papo no Ar, da Jovem Pan. Né? Criou uma... Quase que... Eu acabei virando amigo de muitos ouvintes da rádio. Né? Amigo mesmo, amigo pessoal. Né? E isso se estendeu também e amplificou quando o FM O Dia Online entrou no ar, né? Então os ouvintes, cara, o ouvinte levava pizza, levava bolo, fazia festa, era muito doido, cara, era muito doido. É verdade. E assim, a gente chegar lá no De Papo no Ar, que eu tenho algumas perguntas muito relativas ali de Papo no Ar, porque, cara, era um programa que me marcou mesmo. Aproveitar e mandar um abraço aqui para o André Luiz Bonomo, né? Tá aqui, ó, mandando um abraço para você, saudades. Ó, se quiserem mandar pizza hoje para Volta Redonda e para Duque de Caxias, a gente aceita, hein? Ó, o Cuca JPA, um abraço aí pro Cuca JPA. Sensacional. Pô, muito bacana o pessoal aí, cara. E aí você saiu depois da FM O Dia. Aí qual foi a sequência, Vitor? Você foi para Mix ou foi primeiro para Jovem Pan? Na FM O Dia, eu saí da FM O Dia em fevereiro de 2002. Em fevereiro de 2002. Eu vou te contar até o que provocou a minha saída da FM O Dia. Eu tinha que gravar todas as noites, eu gravava o Leia Amanhã no Jornal Dia. Isso que provocou a minha saída da rádio. Caramba. Leia Amanhã do Jornal Dia, que era aquela chamada noturna para a galera comprar o jornal no dia seguinte. Né? Para a galera comprar o jornal no dia seguinte. E no dia 11 de setembro de 2002, aconteceu aquela tragédia global, né? Das Torres Gêmeas. Né? E aí, qual era a manchete? Leia Amanhã no Jornal Dia. Né? Destruição em Nova York, Torres Gêmeas, etc, etc. E aí o que aconteceu? Não me recordo, mas eu não gravei esse Leia Amanhã no Jornal Dia. Ou seja, não tinha essa chamada para vender o jornal para o dia seguinte. E aí, cara, não teve jeito, não teve perdão. Aí chegou o diretor e falou assim, não gravou, pode mandar o cara embora. Que isso? Foi seco assim, né? Aí eu fui demitido da Rádio FM O Dia e fui para a Rádio Mania. Rádio Mania. E fui para a Rádio Mania. Rádio Mania eu fiquei muito pouco tempo. E logo em seguida eu fui para a Jovem Pan. Fui para a Rádio Jovem Pan. Não tinha De Papo no Ar, não tinha nada, era locução apenas. Né? E aí, o Homem-Pássaro? Não, aí não tinha nada, não tinha nada. Ainda não, nada. E aí o Alexandre Amorim, que me levou para a Rádio Jovem Pan. O Alexandre Amorim hoje, ele é diretor da Rádio Mix em São Paulo. O Alexandre Amorim me levou e
a gente, pô, vamos lançar um novo programa, uma nova ideia. E aí surgiu essa ideia da gente preencher o horário da madrugada. Na verdade, era de meia-noite às 2 da manhã. Né? De meia-noite às 2. Eu ficava, se eu não me engano, de 10 da noite até as 2 da manhã no ar, tocando música. E aí surgiu essa ideia de lançar esse programa, e a gente começou esse programa com 2 horas de papo no ar. A Viviane Tenório, ela era produtora, e ela era apenas produtora. Então, como a gente tinha vários assuntos, tratava de vários temas, e o ouvinte estava sempre ali no ar, conversando, né? Eu sentia uma necessidade de ter mais alguém ali. E foi aí que eu passava a bola. Aí eu passava a bola para a Viviane Tenório, ela retrucava, e aí a gente começou aquele bate-bola. Né? Logo em seguida, o Luciano Huck era um dos sócios da rádio, ele comprou um helicóptero, e o helicóptero ficava meio que ocioso durante o dia. Né? E aí a gente começou a fazer as reportagens aéreas, né? E eu me transformei no homem-pássaro da Jovem Pan. Eu cobria o trânsito para a Jovem Pan e para a Rádio Paradiso FM no helicóptero. E a minha vida era uma loucura, porque eu acordava às 6 da manhã, eu morava em Jacarepaguá, acordava às 6 da manhã, ia para o aeroporto, fazia o repórter aéreo de 7 da manhã às 8 da manhã, voltava para casa, né? Aí eu fazia faculdade nessa época, na Barra da Tijuca, de 7 da noite até umas 9h30, né? 9h30, e aí, não, até umas 10 horas, saía 10 horas, ia para a rádio, porque nessa época eu trabalhava, eu fazia o de papo no ar de meia-noite às 2, né? De manhã, repórter aéreo, à tarde, de 6 da tarde às 7 da noite, repórter aéreo, saía às 7 da noite do aeroporto, ia direto para a faculdade de 7 às 10 da noite, ia voado para a rádio e fazia o de papo no ar de meia-noite às 2 da manhã, para voltar para casa, chegava em casa umas 3 horas da manhã, para levantar às 6 e fazer a reportagem aérea de novo às 7 da manhã. Nossa, que rotina, Vitor. Era doideira. E aí eu descarregava a minha revolta toda no ar, né, cara? Era muito bom, cara. Eu curtia muito. Eu lembro que a primeira vez, cara, o que me encantou em parar, na época na Jovem Pan, eu parei, tava procurando alguma coisa, né, pra ouvir, né, de madrugada, porque eu escutava muito, era a Rádio Tupi, Rádio Globo, porque não tinha, né, e na época não tinha essa variedade, né, da TV de madrugada. Verdade. No máximo era o fato que eu te escuto e olhe lá, né. E eu lembro, cara, uma vez eu tô no ar, de repente, tá, bom dia, tchau. Aí quando você desligou na cara do ouvinte, eu falei, pô, gostei desse cara aí. E aí eu fiquei ali ao longo do tempo. Você não tem ideia da quantidade de problemas que isso já trouxe, assim, no início, né? Porque tanto na Jovem Pan quanto na FM O Dia. Na Jovem Pan, o Alexandre Amorim era diretor da rádio. E era uma ideia nova, né? Shock Radio, no Rio de Janeiro, não existia. Mandar um abraço pro meu amigo Ulisses, tá em Jacksonville, na Flórida, assistindo a gente agora. Um abraço, Ulisses. Sensacional. E Alexandre Amorim, ele não entendia também como funcionava o programa, porque o programa ficava na minha mão, né, cara? Eu não sei como que a gente não recebeu um processo. Cara, era muito louco. E eu desligava o telefone na cara do ouvinte, simplesmente. Você mora onde? Eu moro em Caxias. Pô, mora muito mal, você mora mal. Botava aquele forrozinho que era muito bom. Cara, você botou esse forrozinho pra mim, foi muito bom, cara. Até hoje eu esse programa hoje não teria a mínima condição de funcionar, né, cara? Com esse extremismo hoje que tem no Brasil, né? Toda essa polarização. É verdade. Imagina você falar que um cara que mora na Baixada Fluminense mora mal. Mas a galera adorava aquilo. Adorava. Simplesmente adorava. E como eu te falava, assim, porque eu, na verdade, eu nunca distratei o ouvinte, né? Era uma coisa... Era feita com uma certa inteligência, né? Porque o ouvinte era o personagem do programa e eu desligava o telefone na cara do ouvinte, mas assim, completamente na moral, né? Não tinha coisa de... eu não era arrogante, pedante. Não. Era uma coisa assim,
que quem estava ouvindo falou assim, não, ele mereceu Uhum. que o telefone fosse desligado na cara dele. Sim. E a galera É verdade. vibrava. Cara, muito bom isso. Na FM o Dia, aconteceu um problema, eu comecei a chamar o taxista de raça, né? O cara entrava no ar ao vivo, o que você faz da vida? Eu sou taxista, raça! Né? E aí, o diretor da rádio me chamou na sala dele e falou assim, cara, você tá louco, cara? Como é que você vai chamar o taxista de raça? É o cara que tá ouvindo a rádio. E, cara, era muito louco, né? Mas os taxistas muito amavam, bom, os taxistas amavam. Sim. E a gente criou... Eu fiquei amigo de muitos taxistas, inclusive o Fábio taxista, um grande amigo meu, um grande irmão meu até hoje, que era ouvinte da rádio e acabou virando um personagem. O Fábio taxista, ele era taxista no centro da cidade, ali, o ponto dele era na Torre do Rio Sul, né? E ele tinha uma função nobre à noite, o Fábio taxista tinha uma função nobre à noite, no fim da noite, isso é na Jovem Pan, né? No fim da noite, tipo assim, meia-noite, de 1h da manhã, ele levava as meninas de um centro de diversão. Centro de entretenimento. De um centro de entretenimento noturno do centro da cidade para casa. Né? Uhum. E aí eu acabei ficando amigo de todo mundo, né? Porque entrava todo mundo no ar, ao vivo, né? E era muito louco, cada história, cara. Cada dia tinha uma história diferente. Cara, eu acho que uma das histórias mais fantásticas, queria que você pedir para você contar, cara. O Serginho tá na live aí, o empresário do João Gabriel. Beijo, Serginho. Um abraço, Serginho. Ô Vitor, eu gostaria que você contasse para os nossos ouvintes, pro pessoal, né, mais novo, né, que não teve a ótima oportunidade de ouvir nessa época de Papo no Ar, o dia que você ligou pro Tino Júnior passando o trote, cara. Eu queria saber que ideia você teve. Essa história é homérica, porque foi uma experiência assim, que eu acho que jamais vivida no Rio de Janeiro. Entrou ao vivo uma ouvinte que tinha perdido o marido, né? Eu estava na Jovem Pan, fazendo de Papo no Ar, e uma ouvinte entrou ao vivo muito triste, dizendo que tinha perdido o marido, mas que ela queria espairecer, ela queria se distrair e queria que eu sorteasse, que eu liberasse um par de ingressos para ela ir num show, né? E a gente tinha muitos shows na Zona Sul do Rio de Janeiro, umas paradas muito maneiras. E ela falou assim, não... Pizzaria Faenza, meu Deus, que vontade. Pizzaria Faenza, do Marcos. E ela chegou para mim e falou assim, não é o meu perfil, eu moro em Bangu, eu não quero ir em evento em Ipanema, eu não quero ir em evento no Leblon, eu não quero ir em evento na Lagoa, eu quero uma parada que eu tenho uma identidade mais próxima, que tenha mais a ver com a minha realidade. Eu falei, mas aqui eu só tenho evento para Leblon, Ipanema, Gávea. Então, peraí. Aí eu liguei para o Tino Júnior, na FM o Dia, e botei o Tino Júnior ao vivo na Jovem Pan. Nem o Tino não entendeu nada, né? Que ficou aquela ponte. A ouvinte ao vivo em Bangu, ela conversando comigo na Jovem Pan, e a gente trocando uma ideia com o Tino na FM o Dia. E eu falei, Tino, olha só, vê se você me ajuda, porque eu tô com a nossa ouvinte aqui. Ela mora em Bangu, acabou de perder o marido, ela quer curtir, ela quer ir pra night, quer conhecer outra pessoa, mas ela quer ir para um evento mais popular. E popular não é comigo, irmão. Popular é contigo. Aí o Tino acabou sorteando o ingresso para ela curtir um pagode na Zona Oeste, lá em Campo Grande. E ela ficou super feliz. Mas foi uma participação ao vivo que até mesmo a direção da rádio, todo mundo, na verdade, acendeu o farol, né? Porque a gente fez uma coisa inédita no Rio de Janeiro. Colocamos 2 rádios ao vivo. Sem combinar, sem roteiro, sem combinar. Eu acho que esse é o segredo. Muitas rádios no Rio de Janeiro tentaram fazer isso, mas editando, né? Então gravava o ouvinte primeiro, e depois colocava aquele bate-papo editado no ar. E fica legal porque você
insere uns efeitos no meio. Mas a gente fazia isso ao vivo, né? Com efeito, com trilha. O ouvinte falava alguma bobagem, a gente botava um efeito na hora, né? Era tudo ao vivo. Então acho que esse que foi o grande segredo do negócio. Cara, esse dia tem várias histórias, cara. Tem várias histórias sensacionais. Qual a história? Conta uma outra história muito assim que você não esquece, Vitor, pro pessoal que está nos acompanhando. Tem a história do travesti, né? Eu não sei nem se pode falar mais travesti, né? Não sei se travesti é uma palavra que é politicamente correta. Politicamente correto passa longe aqui. Mas era um travesti, né? E ele entrou ao vivo, e a gente conversando, batendo papo, papapá. Ele já tinha se identificado como transexual, né? E aí eu perguntei, mas você está onde? Eu falei, estou passeando de carro aqui na Zona Sul do Rio. Nessa época o programa era na Jovem Pan, que ficava na Torre do Rio Sul, né? E aí ele falou, não, estou passeando de carro aqui na Zona Sul, não sei o quê. Qual o seu carro? Aí ele falou, eu tenho um Audi TT vermelho. Irmão, quando ele falou que tinha um Audi TT vermelho, aí a galera toda começou a ligar para a rádio. Aí eu falei assim, irmão, vem aqui agora na rádio que eu vou te dar um prêmio. E aí o transexual falou assim, tô indo aí. Meu irmão, o estacionamento do G3 do Rio Sul fechava, eu acho que 1h da manhã, mais ou menos, ele fechava. E a gente ficava trabalhando até as 2 ali com o estacionamento fechado. Daqui a pouco chegou o administrador do shopping, que tem um administrador diurno e um administrador noturno. Chegou o administrador do shopping e falou assim, cara, o que você está fazendo? Tão maluco? O que está acontecendo aí? Eu falei, por quê, cara? Meu irmão, tem 200 carros na porta do estacionamento do shopping, querendo entrar no shopping, esperando um Audi TT vermelho. E cara, essa história é muito louca. 200 pessoas na porta do estacionamento, esperando chegar um Audi TT vermelho com um transexual. E o cara não chegou, né? Ficou todo mundo esperando, o cara não chegou. Isso que é o pior, né? Criou a expectativa 2h da manhã. Verdade, cara, verdade. Tem um monte de história. Gente, cara, é muito... Que época boa, cara. E aí, Vitor, você, nesse meio período, teve também a questão que a Rádio Jovem Pan... Para você ter uma ideia, nessa época, o Pânico, o Pânico era na Jovem Pan, fazia mais ou menos a mesma linha, mas a gente chutava o balde, né? Chutava o balde da barraca. Não, cara. O De Papo no Ar era muito mais louco do que o Pânico. O Pânico era de meio-dia às 2 da tarde. E o nosso programa era de meia-noite às 2 da manhã. E, cara, tinha uma audiência incrível, uma audiência absurda, muito grande. A gente brigava mesmo com as grandes rádios, né? Com as grandes rádios. E a Jovem Pan tinha uma audiência considerável. Tinha uma audiência considerável no público jovem. Mas era restrito. Claro, mas perto da audiência das rádios populares, né? A gente tinha uma audiência absurda à noite, era muito grande. Era muito bom. Legal, cara. E legal que dessa época, dessa equipe da Jovem Pan, né, você teve companheiros aí que hoje em dia meio que acompanharam você, né? Tinha o Pepicon, né? Eu até não sei, né? Pepicon, tinha várias pessoas. Nessa época da Jovem Pan, por exemplo, tinha o estagiário virgem, que hoje... lembra do estagiário virgem? O Rafael Ponzi hoje ele é um dos grandes empreendedores, né? Ele montou um centro para auxiliar empreendedores, né? No Rio de Janeiro. Um cara é referência hoje, ele era nosso estagiário, cara. Rafael que Ponzi. Doideira, né? Pô, sensacional, cara. Era uma época que tinha muita gente boa na Jovem Pan, mas o programa De Papo Nó realmente era um negócio absurdo. Realmente marcou. Marcou muito, poxa. E, cara, o interessante foi a sacada de você pegar, né, puxar a Viviane Tenório, que teoricamente não tinha... A Tenório, ela também não era da área, né? A Tenório, ela começou no programa, ela nunca tinha trabalhado em rádio, ela começou no programa como produtora, só para auxiliar, né, na produção. E aí, como eu tinha sempre
a gente conversava muito com o ouvinte e tinha uma necessidade de esticar o papo, de ter uma outra opinião também no papo. Aí a Vivi começou a participar ao vivo. E aí ela foi. E você, poxa, foi praticamente, inclusive, apresentou o marido, né? Praticamente. A história que ela não gosta muito. Ela não gosta muito dessa história. Praticamente. Praticamente. Ô, Vitor, e aí, teve a época que a Jovem Pan encerrou suas atividades, né? No Rio de Janeiro, e entrou, foi a Mix, né? A Rádio Mix. A Rádio Mix entrou a Rádio Mix. A Mix, ela tinha já uma estrutura, né? Tinha todo um cronograma, um espelho, né? De programa, que o de Papo no Ar não se encaixava. Né? Não se encaixava porque a programação ela vinha de São Paulo. São Paulo é a cabeça da rede. E aí eles não entenderam que poderiam ter um programa lançando para a rede a partir do Rio de Janeiro. Foi até pensado, na época o Marcelo Braga, que até hoje é diretor da Rádio Mix, ele até pensou em colocar o FM Dia, na verdade, o de Papo no Ar, na programação da Mix, mas aí não rolou, e aí o programa saiu do ar. Aí, algum tempo depois, eu fui convidado para retornar para a FM Dia, e aí voltei para a FM Dia, e um ano depois que eu voltei para a FM Dia, eu voltei para a FM Dia em julho de 2007. E acho que um ano depois, ou quase isso, eu levei a Vivi para a FM Dia, para a gente fazer o FM Dia online. Pô, que aí foi líder de audiência. A gente começou à noite, né? A gente começou à noite, com muita audiência, e quando o programa chegou assim, no top mesmo de audiência à noite, a direção resolveu transformá-lo num morning show. E aí ele virou FM Dia online de 8 da manhã ao meio-dia. 4 horas de programa, muito difícil fazer isso no rádio, 4 horas de programa com participação de ouvinte, né? E não ficava cansativo. E, cara, a gente chegou a conquistar 500 mil ouvintes por minuto no Ibope. Era uma audiência, assim, absurda. Imagina 500 mil pessoas ouvindo no mesmo minuto aquele programa. Era muito louco, né? A gente acho que só perdia pro padre Marcelo Rossi. A gente perdia pro padre Marcelo Rossi na Rádio Globo, né? Era muita audiência. Caramba. E era muito legal fazer, Pô, e a FM Dia deu ampliou, né, o sinal de vocês, mas eu queria saber dessa troca, né? Da noite, que era já um formato pronto, tinha um público ali já, né, segmentado e que vocês ampliaram para ir para de manhã. Tiveram que podar um pouquinho também as coisas que falavam, né? De manhã foi assim, um grande laboratório, né? Porque de manhã já tinha aquele bate-papo com Paulinho Tunian e Mauro Leão, falando de futebol, né? E logo depois chegava a gente com um FM de online de 8 da manhã até o meio-dia. E claro que o programa ele sofreu uma adaptação radical, né? Porque a gente tinha papo de 10 minutos à noite. À noite a gente conversava 10 minutos com o ouvinte. E de manhã não, por conta dos compromissos, né? Que você tem o compromisso de tocar música e também o compromisso comercial, né? Você tem o break comercial que você tem que respeitar, né? Os anunciantes pagam para ter o comercial ali naquele horário, então você tem que tocar o anúncio. Então a gente teve que adaptar, e na verdade ficou mais dinâmico o programa, né? E ficou mais interessante, porque a gente batia o papo, ia pro break, ou então tocava música e depois voltava com outro assunto, com outro tema, e o ouvinte sempre era o personagem central, né, do programa. Pô, e ô Vitor, conta o segredo pra gente de como conseguir patrocinador zoando o aluno de uma faculdade. Olha, cara, essa história, rapaz. Essa história, na verdade, quase provocou a minha demissão da rádio, né? Da Rádio FM o Dia. Né? Entrou um ouvinte participando com a gente à noite, queria um convite para um show. Ele era estudante de uma faculdade. Eu não vou falar o nome da faculdade, não, mas vou mandar um beijão para o dono da faculdade, que é meu amigo até hoje. Aí você descobre a faculdade. Mandar um beijão para o Arapuã Neto. Beijão para você.
principalmente por ter acreditado na história que a gente contou, né? O ouvinte ele não soube soletrar merchandising, e ele era estudante de marketing, do último ano de marketing dessa faculdade, da faculdade do meu amigo Arapuã, que ele é o dono e reitor da faculdade. E aí, rapaz, deu uma confusão danada, porque isso acabou provocando um almoço entre o jurídico, a professora do devido aluno, ouvinte, o dono da faculdade, o Arapuã, o jurídico da faculdade e o marketing da faculdade. O marketing, o jurídico e o artístico do Jornal Dia e da FM o Dia. E eu no meio. Nossa! E aí, cara, eu fui convidado para um almoço, na sala de jantar do Jornal Dia, uma mesa de jantar presidencial, né, com 20 lugares de cada lado. A Gigi de Carvalho era presidente do Jornal Dia na época. E eu cheguei para ela e falei assim, onde eu sento, Gigi? Ela falou, senta na cabeceira. Então eu sentei na cabeceira da mesa, de um lado, toda essa galera da faculdade, do outro lado, toda a galera do Jornal Dia e da FM Dia. E eu argumentando durante o almoço, explicando como funcionava o programa, que era assim, que era assado, que na verdade a gente não queria desmerecer ninguém, muito menos nenhuma marca, né? A ideia era completamente outra. E quando eu expliquei o programa, o Arapuã, que era o dono da faculdade, ele estava no almoço, ele, cara, gostei dessa ideia, achei interessante. O Arapuã é um cara jovem, surfista, imagina um reitor de uma faculdade, jovem, sensacional, surfista, cara pra frente, a faculdade dele hoje é uma das líderes no Rio de Janeiro, uma faculdade super dinâmica. O Arapuã, ele é palestrante no TED, por exemplo, só para você entender a dinâmica e o poder desse cara de persuasão e de envolvimento com jovens, né? Então o Arapuã, ele entendeu, gostou e falou assim, vou patrocinar o programa. A partir dali ele começou a patrocinar o FM Dia Online. Pô, e claro, a gente não podia mais zoar a faculdade dele, né? Lógico. Sensacional, Vitor, sensacional. Vitor, antes da gente falar agora da sua aventura... O Salviano Rocha está dizendo aí que ele se formou na faculdade do Arapuã, que eu nem falei o nome da faculdade. Se formou, né? Ô, Vitor, antes da gente contar a sua aventura né, nos Estados Unidos, eu queria saber como que você foi parar na Globo, cara. Que pouca gente sabe que você... né, fez esse trabalho lá na Globo por anos, cara. Olha só, nessa época eu era repórter aéreo na Jovem Pan, e o Luciano Huck, ele era um dos sócios na Jovem Pan Rio. Ele era um dos sócios da Jovem Pan Rio. Era o Calainho, era o Alexandre Ascioli, o Luciano Huck, e tinha mais 2 nomes que eu não me recordo. E nessa época eu fazia reportagem aérea, e o Luciano Huck às vezes pegava umas caronas nesse helicóptero, porque o helicóptero é dele, né, cara? O helicóptero é dele. Então a gente dava umas caronas. Às vezes a gente pegava ele no aeroporto de Jacarepaguá, levava ele para o Santos Dumont, para ele embarcar num avião para São Paulo. E aí eu fazia a reportagem aérea com o celular da rádio. Eu não tinha celular nessa época não, tá? Caramba! Na verdade eu usava o celular da rádio, como se fosse meu celular, né? A rádio disponibilizou, mas eu não tinha um número meu próprio. E aí, cara, esse telefone tocou, nem foi esse telefone, o telefone do piloto tocou, do André Liatskovski, que é piloto do Luciano Huck até hoje. O André Liatskovski atendeu o telefone, no ar, a gente voando, ele atendeu o telefone e falou, olha, o Luciano Huck está no telefone aqui, quer falar contigo. Eu falei, porra, sério? Aí eu peguei o telefone, fala, Luciano, e aí, tudo bem? Tranquilo? Ele, pô, cara, eu tô sem locutor no Caldeirão do Huck, porque nessa época, o Emílio Surita, o locutor da Jovem Pan, o Emílio Surita, do Pânico, ele era o locutor do Caldeirão do Huck. E ele saiu da Globo para montar o Pânico na TV, na Rede TV. Ele e o Bola eram os locutores do Caldeirão. E aí eles saíram lá no avião, lá em cima. Eles ficavam lá em cima no avião. Tinha toda aquela firula, mas quando eu entrei não tinha firula nenhuma, eu ficava escondido. Aí o Luciano, eu tô precisando de um locutor. Mas vamos fazer o seguinte, você já narrou corrida de carro? Eu falei, porra, nunca narrei corrida de carro na minha vida.
E aí me colocaram para narrar uma corrida de carros, uma fórmula, alguma coisa, no autódromo de Jacarepaguá. Era uma competição só com artistas, né? Caramba. Com carro de passeio. E aí o Luciano falou assim, olha, você vai fazer essa narração. Se a galera do programa gostar de você, você continua. Se a galera não gostar, não posso fazer nada. E aí eu fui naquela expectativa, né, cara? Fiz a narração foi pro ar. A minha narração foi pro ar. Ficou horrível, porque eu nunca narrei corrida de carro. ficou uma parada muito tosca, mas Caramba. foi pro ar. Eu com a camisa azul do Galvão Bueno, narrando corrida de Caramba! na Globo, imagina. E aí, quando eu cheguei, o Luciano falou assim, quando acabar a corrida, vai pro camarim, me encontra lá no camarim. E aí fui pro camarim, tava toda a equipe lá no camarim, acabou aquela movimentação toda do programa, acabou tudo, aí o Luciano me chamou e falou assim, olha, a partir de hoje, você é o novo locutor do Caldeirão do Hulk, porque a galera gostou de você. Eu falei, pô, sensacional. Valeu, galera. Mandar um beijão pro Rodrigo Sebrián. Rodrigo Sebrián é o Palito. Ele hoje é o idealizador, produtor, é o cara que faz o Que Mundo é Esse, da Globo News. Rodrigo Sebrián. O Palito era o diretor do Caldeirão do Hulk nessa época. Beijão, Palito. Palito que me aprovou lá. Um abraço. Pô, sensacional. Ô Vitor, e aí, você, consolidado, na FM O Dia... Nem tanto. Nada, nem tanto. Ah, que isso. Tá na FM O Dia lá, tranquilo. Como é que surgiu essa ideia de ir para os Estados Unidos? Cara, na verdade, antes de surgir essa ideia, eu participei de um projeto na FM O Dia, que foi muito bacana, foi muito legal, que foi o QG da Alegria. O QG da Alegria era um quiosque na Praia da Barra da Tijuca com a marca da FM O Dia. Então era a extensão da marca da rádio na Praia da Barra da Tijuca. E eu fui o cara que tocou aquele projeto, né? Fiz o projeto, montei todo o quiosque, com a ajuda de alguns amigos. E aí, como todo projeto, né? Chegou uma hora que terminou. Então o projeto encerrou e eu já tinha saído do ar na rádio, eu estava só na folga. Eu estava tocando esse projeto, que era um quiosque na Barra, mas eu fazia as folgas da rádio no fim de semana. E aí eu senti uma necessidade de viver um momento sabático, né? Então, o que eu fiz? Nessa época eu conversei com o Marcelo Russomano. Marcelo Russomano, ele era o dono da rádio Band News de Orlando, né? Da Band News de Orlando, Flórida. Aí eu troquei uma ideia com ele e ele falou assim, cara, vem pra cá então. Aí, só que eu conversei com ele em maio. E a FM Dia só me liberou em setembro. E aí eu fui para os Estados Unidos em dezembro. Quando eu cheguei nos Estados Unidos em dezembro, o Marcelo já tinha fechado a Band News, a rádio não suportou e fechou. E aí eu cheguei querendo trabalhar em rádio, né? O Marcelo tinha fechado a rádio, e eu falei, cara, tem que fazer alguma coisa. E aí eu conheci umas pessoas lá, eu fui conhecendo pouquíssimas pessoas, né? Inclusive uma grande amiga minha que começou como ouvinte da FM O Dia. Depois passou a ser a minha gerente do banco, né? Ela mudou para os Estados Unidos, ela que me recebeu no aeroporto, ela que foi me pegar no aeroporto, a minha amiga Carol Quinósia. E aí, conhecendo pouca gente, acabei conhecendo outras pessoas e me apresentaram a dois mexicanos loucos que acreditaram na minha ideia. Eu, sem falar espanhol, eu fui para os Estados Unidos mal falando português, né? Não sabia falar espanhol e não sabia falar inglês. Não sabia falar inglês. Não sabia construir uma frase em inglês, mas eu me arranhava, né? E aí eu conheci esses mexicanos. Na nossa primeira reunião eu fazia mímicas, né? Eu falava com as mãos. E, cara, foi muito legal porque nos primeiros 6 meses da nossa amizade, eu tentava convencê-los desse projeto. Meus primeiros 6 meses nos Estados Unidos.
E aí, no fim de junho, no meio de junho, justamente 6 meses, os mexicanos chegaram para mim e falaram: acreditei em você, acreditei na sua ideia, vamos montar uma rádio. E aí eles fizeram toda a programação, acreditaram na minha produção, no meu planejamento. Eu montei todo o planejamento da rádio, do zero. Construí parede, tem foto de tudo. Construí os estúdios, montar os móveis, comprar os equipamentos, montar a plástica, criar a marca. E aí nós montamos uma rádio nos Estados Unidos, uma rádio web nos Estados Unidos, para a comunidade brasileira dos Estados Unidos. Eles acreditaram nessa minha ideia de louco, olha isso. Só que 6 meses depois, eu já arranhava espanhol, mas ainda não falava muito bem inglês, não. Arranhava espanhol. Por incrível que pareça, depois que cheguei dos Estados Unidos, meu irmão, caí matando no inglês. Hoje eu já falo inglês. Hoje eu já consigo fazer uma reunião em inglês, né? Consigo colocar os tempos verbais nos lugares certos. Mas 6 meses depois eu já fazia reunião em espanhol. E aí os mexicanos acreditaram em mim, acreditaram no meu espanhol e falaram: meu irmão, toma aqui o cartão de crédito, compra tudo aí e monta a rádio. E aí eu montei a rádio, montei a Trendy, a Rádio Trendy. A Rádio Trendy hoje continua funcionando, né? Só que hoje é um projeto latino. Se você pode ouvir aí, Trendy.digital. Trendy.digital. Você vai ouvir a Rádio Trendy. São 3 rádios. Uma rádio com programação brasileira, popular, toca Anitta, toca sertanejo, toca pagode. Uma rádio latina, que toca programação latina, né? E uma rádio gospel, que toca música brasileira, toca programação gospel, né? A programação cristiana. Programação cristiana, como o latino gosta de chamar, né? Uma programação gospel. E as rádios estão lá, estão funcionando até hoje, né? E aí eu voltei para o Brasil. Eu voltei para o Brasil porque eu entreguei o projeto, encerrou o projeto, a rádio foi vendida, e aí eu retornei para o Brasil, mas com a ideia de retornar e montar um outro projeto também, talvez até um pouco mais audacioso, quem sabe. Pô, sensacional, Vitor. Sensacional. E Vitor, só me conta uma história que eu fiquei curioso, que você ficou devendo contar numa outra live, que eu acompanhei, do casamento, né, que você foi trabalhar no primeiro dia no segundo dia, né, que você chegou nos Estados Unidos. Que né? isso, cara, olha só, cara. Essa minha amiga Carol Knozio, ela me apresentou uma outra pessoa que se transformou também numa grande amiga lá nos Estados Unidos, que é a TT. A TT já é uma brasileira naturalizada americana e ela tem uma empresa lá. E aí ela chegou e falou assim, eu na verdade eu cheguei para ela e falei assim, pô, cara, eu cheguei ontem, eu quero fazer alguma coisa. Aí ela falou assim, cara, então faz um bico aí. Faz dia 31 de dezembro, do dia 31 para o dia 1º, Réveillon. Aí eu fui ser garçom num casamento. Caramba! Um casamento num hotel, cara. Eu fui ser garçom num casamento. Caraca, muito louco. Nada assim, Vitor, gravatinha, borboleta de garçom, né, calcinha igual um pinguim, Vitor. Cara. Tava igual um pinguim. Meu irmão, que baixaria, cara, que baixaria. Meu irmão, a noiva queria bater no parente do noivo. Cara, foi uma loucura, bicho, foi uma loucura. Todo mundo ficou bêbado pra caramba. Nossa. Queria estancar a maior porradaria no casamento. E eu lá, cara, de garçom, com a bandejinha na mão. Que doideira, Vitor. Muito doido, cara, muito doido. Poxa, muito bom, Vitor. Cara, é muito legal essa sua história, porque mostra a sua capacidade, cara, de se reinventar sempre, muito criativo, né? Que eu acho que esse lado seu é interessantíssimo, cara. Que a gente pôde notar aqui nessa conversa. Você é um cara muito criativo e audacioso. Eu acho isso importantíssimo. Obrigado. Né? Não ter, vou tomar como um elogio. Vou tomar como elogio. É um elogio. É um elogio, porque tem muita gente que você poderia se acomodar, ficar tranquilo na sua.
Mas não, tá procurando. Isso é muito legal, cara. É muito legal mesmo, Vitor. Vitor, o nosso tempo tá aqui, eu tô tentando correr, porque eu preciso fazer a seguinte pergunta para você. Ah, Olhando o mercado atual, né? A aham, gente sabe que a pandemia tá aí, a coisa tá difícil, uhum. anunciante, e tem uma galera hoje que já é consolidada no mercado, tá com dificuldade de retornar. Qual o seu, vamos dizer, não sei se conselho, né? Mas o que você poderia falar para a galera que está se formando Olha, agora, saindo do o que curso? está acontecendo é um grande fenômeno, né? Um grande fenômeno. Para você ter uma ideia, quando eu saí da FMD, a FMD era primeiro lugar no Ibope. Hoje não é mais. Hoje é quarto lugar no Ibope. E o que está acontecendo? A internet, na verdade, ela tem que trabalhar em conjunto, mas a internet não faz nada sozinha, né? O marketing digital hoje é fundamental para qualquer tipo de negócio. Você abre uma barraquinha de cachorro-quente, você tem que fazer marketing digital, né? Então, qualquer empresa hoje faz marketing digital, qualquer uma. Até o Facebook faz marketing digital, né? Mas só que há uma grande diferença com o rádio. O rádio ele tem umas nuances que são diferentes para outros tipos de negócio. Para você entender, a rádio hoje, que é segundo lugar no Ibope, a JBFM, segundo ou terceiro lugar no Ibope, tem quase 100 mil seguidores no Instagram, né? A FM o Dia tem 1,5 milhão, mais de 1,5 milhão de seguidores. Então, como você explica isso? Como que uma empresa que tem mais de 1,5 milhão de seguidores, ela ocupa a quarta posição no Ibope, e uma empresa que tem 100 mil seguidores ocupa a segunda posição no Ibope? Então, no rádio, isso é diferente, muito diferente. E o outro fenômeno que está acontecendo com essa pandemia é o seguinte: quem não estacionou, a rádio que manteve a programação, com, claro que informando o que está acontecendo, porque as pessoas querem saber, ninguém quer ser enganado, as pessoas estão Sim, vendo, né, cara, o que está acontecendo. Ou na televisão, ou com o vizinho, que pega o coronavírus, fica doente, ou então com um amigo, um conhecido de um amigo, etc. Então, a rádio que manteve a programação e deu informação de verdade, ela subiu no Ibope. A rádio que colocou o locutor em casa e mudou a programação, ela perdeu a audiência. Então, essa foi até uma pesquisa que fizeram recentemente nos Estados Unidos, em Nova York. Fizeram essa pesquisa e os ouvintes disseram o seguinte: nós queremos a rádio com a programação normal, mas informando, né? Que não mude, não queremos uma rádio coronavírus. Tem que ser uma rádio com a sim. programação normal, mas informando. E tem rádio que está vendendo uma alegria que não existe. Nós estamos vivendo um momento que não é um momento de alegria. Concorda comigo ou não? Sim, Esse não é um concordo. momento de alegria, mas também não é um momento de pânico, né? As emissoras que ficam vendendo pânico, elas também não conseguem atingir um nível de audiência, porque as pessoas cansam. Ninguém quer ouvir pânico toda Sim. hora, né? Mas também ninguém quer ouvir alegria que não existe, uma alegria mentirosa, né? Oh, tá todo mundo feliz, que legal. É, não tem. Mentira, é mentira. Verdade. Então, se você acompanhar as rádios que estão, é o que a Tupi está fazendo, por exemplo. Continua com a programação Trabalho alegre. A sensacional. Tupi está com uma programação alegre, mas está com a galera na rua, informando sobre o coronavírus, sobre a condição da pandemia, se está subindo, se está diminuindo, a situação dos hospitais, o que está acontecendo, a chegada de, de novas tecnologias para curar a pandemia, etc, etc, etc. Tem que estar informando. Não estão vendendo uma alegria mentirosa, uma alegria que não existe. Então, eu acho que esse é o grande recado, né, que fica. A gente estava, antes da pandemia, estava tudo muito que no automático, né? Tudo muito que no automático. Verdade. E hoje não. Hoje as pessoas realmente têm que informar, mas têm que fazer uma coisa assim balanceada, né? É o que a JBFM faz também, muito bem, Muito né? bacana. Uma programação balanceada, mas com informação relevante, sem fazer pânico,
mas informando o ouvinte. E uma outra coisa que está Ô, mudando Vitor, também no só mercado... um momento, Vitor, porque a nossa live vai encerrar. A gente pode voltar rapidinho só para encerrar? Podemos. Que falta 7 segundos. Podemos, claro. Tá bom? Então, a gente já volta, então.